Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Branca fica chocada e diz que não pode acreditar que Augusto tenha botado ela para fora de casa a essas horas da noite. Branca permite que Elisa fique ali, o que a deixa mais tranquila, mesmo estando chorando muito. Florência diz a Damião que ele disse que iria ver o padre e foi ver Elisa. Damião pede que ela não insulte Elisa, mas e não fez nada de mal, estavam apenas conversando. Florência diz que ele estava adorando abraçar Elisa. Florência conta a Almerinda que acabou de ver Damião nos braços de Elisa. Almerinda pergunta ao filho como se atreveu a fazer isso. Damião pede que a mãe não se meta porque é assunto seu e de Florência. Florência diz que irá embora amanhã e a relação deles acabou. Almerinda diz a Damião que Elisa só o trouxe problemas. Almerinda vai consolar Florência e pede que ela não deixe o caminho livre para aquela mulher. Almerinda diz a Florência que tudo está pronto para a festa de noivado dela e de Damião. No dia seguinte, Edmundo liga para Augusto, mas não diz nada. Lúcio comenta com a esposa que Augusto passou do ponto por ter expulsado Elisa de casa. Branca diz que Elisa não quer mais problemas nem enfrentamentos. Elisa acorda e vai tomar café com os padrinhos. Lúcio pergunta a Elisa o que pensa em fazer agora. Elisa diz que não pensa em ficar muito tempo ali e não quer causá-los incômodos. Branca diz que eles adoram a companhia dela, que ele esteja ali com eles. Elisa diz que precisa ser independente, deixar de sofrer pela indiferença de seu pai. Augusto bate na casa de Branca. Elisa fica assustada e se esconde. Augusto entra perguntando de Elisa. Augusto fala que Elisa não passou a noite na casa. Branca pergunta como ela não chegou para dormir. Eles falam que não sabem nada da mocinha. Espantalho Augusto vai embora. Elisa diz ao padrinho que não quer que seu pai saiba onde ela está. Gael diz a Lupe que não pensa em ir à festa de Damião para dar prazer a Almerinda de expulsá-lo da fazenda. Lupe diz que isso não vai acontecer e Almerinda não faria um escândalo na festa de Damião. Edmundo vai à casa de Carmen. Ele vê Augusto chegando e corre. Augusto entra em casa. Dolores diz que Elisa não chegou. Augusto diz que vai trabalhar. Ela manda ele procurar Elisa. Ramiro vai à fazenda Arango. Antônia diz que Almerinda ainda está na cama e não poderá falar com ele. Ramiro assedia Antônia e a beija. Almerinda acorda, chega ali e flagra tudo. Ramiro finge que foi Antônia que o agarrou para beijá-lo. Almerinda ordena que Antônia vá para casa e deixe Ramiro. Damião vai à igreja e conta ao tio que ele e Florência tiveram uma discussão muito forte e não sabe se terá festa. Ele fala que viu Elisa chorando na praça e a abraçou para consolá-la, e aí apareceu Florência. Lupe diz que é natural. Florência sente ciúmes de Elisa, porque Elisa é uma mulher muito linda. Damião pergunta como foi a vida de Elisa durante todos esses anos que ele esteve afastado. Lupe diz que triste e muito difícil, e Elisa não só suportou o desprezo do pai e as fofocas do povoado, mas também do ódio de Carmen, que sempre a culpou pela morte do filho que teve com Augusto. Gael diz a Augusto que é melhor mudarem os fertilizantes da plantação. Augusto pergunta se Gael não viu Elisa. Ele diz que não. Augusto fala que à noite teve uma discussão com Elisa e ela saiu de casa. Gael se preocupa e fica enfurecido pela atitude de Augusto em não se importar com Elisa. Almerinda dá um dinheiro a Ramiro para pagar os gastos da festa que terá na sua fazenda. Paulo diz à sobrinha que ela está dando muita importância para o assunto de ontem e deveria se comportar com mais segurança na frente de Damião e Elisa. Paulo aconselha a sobrinha a ser amiga de Elisa, porque a convém. Paulo, mulherengo, como sempre, quer conquistar Elisa. Dolores sai para o mercado. Edmundo visita Carmen. Ela diz que não tem ninguém em casa. Edmundo diz a Carmen que ficou muito incomodado depois do que houve no consultório, do beijo deles. Carmen confessa a Edmundo que o que aconteceu era algo que desejava há muito tempo. Edmundo diz que também, e há muitos anos, sentia uma admiração grande por ela. Carmen leva o homem para o seu quarto para transarem. Almerinda diz a Antônia que se ela não resolver essa situação com Ramiro, será ela quem colocará um ponto final, nem que tenha que falar com Braulio. Branca diz a Elisa que Dolores deve estar preocupada com ela. Branca diz a Elisa que Dolores deixou de se casar com Braulio para ficar com ela quando tinha perdido a mãe e que o pai dela tinha se casado com Carmen.
Elisa diz que Dolores sacrificou sua felicidade por ela. Florência procura Elisa na loja e pede para conversarem. Horácio encontra Dolores na feira e diz que não deixou de pensar nela, uma mulher tão linda. Florência pede perdão a Elisa pelo que disse ontem à noite. Elisa diz que não acredita nas desculpas dela. Ela suplica pelo perdão. Elisa diz a Florência que é bom tudo ter se resolvido, porque não gosta de meter Damião em problemas. Florência convida Elisa para a sua festa de compromisso, que será sábado à noite. Ela fala que também convidaram Gael e Paloma. Elisa fica surpresa por Almerinda ter aceitado que ela vá na festa. Gael chega na casa de Ramona e descobre que Paloma já está trabalhando. Gael diz que Elisa sumiu desde ontem, depois de uma discussão com Augusto. Ramona sabe que Gael gosta de Elisa e fala que essa obsessão que ele tem por ela fará ele sofrer muito. Vicente, infeliz, arteiro, pede dinheiro a Dolores para comprar um refresco. Ela dá o dinheiro. O cretino engana a moça e compra bebida alcoólica. Antônia chega ali e briga com Dolores por ter dado cerveja para o seu filho. Carmen consegue fazer amor com Edmundo e eles se vestem. Edmundo pergunta o que vai acontecer com eles. Depois que eles se vestem e estão saindo do quarto, Augusto chega ali e fica chocado e pergunta a Edmundo o que fazia no quarto da sua esposa. Edmundo diz que Carmen ligou para ele vir vê-la. Carmen diz ao marido que vai explicar o que tem depois. Edmundo cumprimenta Augusto e sai. Florência diz a Damião que pensou muito no que houve à noite e está arrependida. Ela pede perdão a Damião e fala que já se desculpou com Elisa. Damião fica surpreso. Paulo, nojento, procura por Elisa na loja de Dona Branca. Branca diz que Elisa não está no momento. Gael vai à loja de Branca e descobre que Elisa está na casa dela desde a noite. Carmen finge choro e fala para Augusto que está doente e não disse nada a ele porque precisa terminar os exames. Augusto diz para ela não esconder essas coisas dele. Paloma diz a Elisa que decidiu ir à festa de Damião. Elisa diz que ela está louca, porque Almerinda é capaz de expulsá-la de lá. Paloma pede que a amiga também vá. Elisa vai falar com Edmundo e pergunta do estado da sua tia Carmen. Edmundo diz que Carmen está fazendo uns exames, mas não sabem ainda o que ela tem. Anoitece. Lúcio visita Augusto e diz que Elisa está ficando com eles na casa. Augusto pergunta por que não disseram a verdade para ele. Lúcio diz que Elisa não queria que ele soubesse que ela estava lá. Lúcio critica Augusto por como trata Elisa e por ter a expulsado da casa. Augusto diz que não tem certeza se Elisa é sua filha, porque Rogério e Estefânia o traíram por muitos anos. Gael escuta umas fofoqueiras, dizendo que viram Elisa e Damião se abraçando e que Florência viu os dois juntos. Gael, furioso, joga refresco nas velhas fofoqueiras. Lúcio pede que Augusto faça um exame de DNA. Augusto diz que não tem coragem. Lúcio diz que no lugar dele faria qualquer coisa para tirar as dúvidas e sair desse inferno. Gael corre até Elisa e pergunta por que não foi procurá-lo para dizer o que tinha acontecido e foi procurar Damião. E já sabe que a noiva dele os encontrou na praça, agarradinhos. Elisa diz que encontrou Damião por coincidência e pede que Gael não lhe reclame nada porque não tem direito. Gael diz que tem direito porque morre de ciúmes e a adora com toda a sua alma. A ama. Elisa fica surpresa ao saber que Gael está apaixonado por ela. Elisa diz a Gael que sempre pensou que ele é como seu protetor, que pensa que ela é frágil, doente, mas isso não é verdade. Gael diz que sempre a protegeu porque a ama. Elisa diz que ele deve estar confuso. Gael diz que só ele sabe e confessou essa verdade porque não podia mais guardar isso. Elisa chega na casa dos padrinhos e encontra seu pai lá. Augusto diz a Elisa que à noite se comportou muito mal com ela, mas ela tem razão e tem direito de defender a propriedade dela. Elisa diz que eles discutiram por uma bobagem, mas isso é reflexo da má relação deles. Elisa diz que ele é seu pai, o ama, o respeita, mas não pode obrigá-lo a sentir o mesmo por ela. Augusto diz que não queria expulsá-la da casa e se deixou levar pela discussão. Elisa diz que é um estorvo para ele, e essa é a verdade. Elisa diz que acabou de saber que Dolores iria se casar com Braulio e após o falecimento de sua mãe, ela cancelou o casamento com ele para ficar com ela, porque ela tinha ficado muito sozinha depois da morte de sua mãe, que ele começou a rejeitá-la. Elisa diz ao pai que poucos dias depois que sua mãe morreu, ele se casou com sua tia Carmen, afastou dele, e todos esses anos, Carmen foi mais importante para ele do que ela. Augusto diz que gostaria que ela voltasse para casa, mas não irá obrigá-la a nada, e ela tem a última palavra. Ele sai dali, e ela segue em lágrimas.